parte 2 da palavra de fé, Esther, capítulo 8 agora, tá? Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero, a rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus, e a Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado que ele era, e tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã e o deu a Mardoqueu. E Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã e falou mais Esther perante o rei e se lhe lançou aos pés chorou e lhe, e suplicou que revogasse a maldade, né? Porque o agogita, o Amã, e o seu intento tinha imeditado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. E então disse, se bem parecer o rei, se eu achei graça perante ele, e este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se e revogue as cartas de intento de Amã, filho de Amedetã, o Agita, e as quais que há em todas as províncias do rei, porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderá ver a perdição da minha geração. Então disse o rei Assuero, rainha Esther, ao judeu Mardoqueu, eis que forca numa forca, porquanto quisera, pois, as mãos nos judeus. E escrevei, pois, os judeus como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei. E selai também com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei, se sela o anel do rei, não para revogar. Então foram chamados os escrivãos do rei, né? Foram chamados os escrivãos do rei, e naquele mesmo tempo, e no mês terceiro, que no mês de Siva, 23 do mês, e escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos estampas e aos governadores. Então aqui o rei Assuero, né, permitiu, né, criar um novo decreto, e aquele decreto que o Agita, o Amã criou, ele foi cancelado, foi revogado, porque o rei não podia cancelar e acabou. Porque tudo que o rei faz é uma lei. Então a mãe, ele criou uma situação para poder embolar a mente do rei,
que ele disse que tinha um povo que tá querendo atacar, né, onde o rei estava, ali naquele lugar lá. Mas era mentira, é uma história que não existia. Ele queria, né, atacar os judeus por conta do Mardoqueu, que não se postava diante dele para poder adorar o rei, adorar o Amã. Ele queria ser adorado e venerado como o rei era, né? Mas Mardoqueu só se prostrava diante de Deus e não diante dos homens. E muitas das vezes, né, a gente justamente somos caluniados, zombados, né? Até mesmo prepara uma forca para poder matar a gente, ó, enforcado. Mas aquela forca que o Amã, inimigo dos judeus, criou para Mardoqueu, aquela mesma forca ele construiu para ele ser enforcado nela, juntamente com seus 10 filhos. E aí o anel que ele usava, né? E, e tudo, a casa que ele tinha direito ali, né? De morar, ele perdeu tudo. Ele perdeu a vida, o Amã, perdeu a casa, perdeu a capa, perdeu o anel. E tudo isso foi para Mardoqueu. Deus honrou Mardoqueu, fez o Agita honrar Mardoqueu, andar com ele no cavalo, com a coroa, com a capa do rei e falando, divulgando a vitória de Mardoqueu. Esse é o homem que o rei deseja agradar. Então o Mardoqueu foi zombado, mas ele se calou. E aí é no silêncio que Deus nos honra, né? Nos bastidores. Então quem dobra o seu joelho, ora, Deus, né? Abençoa, né? O segredo não é tá gritando, fazendo barulho, não. Vai pro secreto. Com Deus, ora, jejua. Tá sendo zombada, caluniada, injustiçada? Deus é juiz, advogado e ele que decide a virada da tua história e da minha história, como ele revogou aquele decreto. Os judeus puderam se defender, puderam treinar, avisar todas as províncias que o rei criou um novo decreto, né, para os judeus também poder ter o direito de também ir avante na batalha. Até então, ele, no decreto de Amã, eles ia ser atacado, ia ser morto, não ia poder se defender. Mas, como Deus é sábio, ele sabe o bem, o mal, e ele né, refez o novo decreto que favorecia, né, todos os judeus. Então, se os judeus perecessem sem revogar o decreto antigo, a Esté poderia ter morrido, e não só ela, mas todo o povo dela. Tá entendendo? Então Deus criou uma situação de botar a Esther, né, naquele palácio, naquele lugar, porque ia chegar um dia mau, e ali Deus colocou ela ali como para dar-lhe escape e livramento, porque o pai e a mãe da Esther morreram na guerra, mas ela sobreviveu. Quem cuidou dela é o Mardoqueu, que é tio primo dela. Ele criou ela. Então, Deus teve ali a vida da rainha Esther como um propósito, como tem na tua vida e na minha vida também. Deus, né, tem o controle de tudo, o propósito de tudo está na mão dele. Então, teve virada na vida do judeu, né? O Amã que afrontava e conspirava contra o próprio rei, contra tudo e a todos. Ele fez uma forquinha, né? Ele criou uma forca, ó, o Amã, o inimigo, e ele mesmo foi enforcado, entendeu? Então estão tramando nos bastidores, mas Deus, ele vê o que você não vê, ele escuta o que você não ouve, ele ouve conversas que você não fala, você não vê. Deus vê tudo nos bastidores. E ele vai cobrar, ele vai te honrar, vai ter virada. Não perde teu tempo discutindo, não. Vai para oração, que vai ter virada. Como Deus mudou o decreto aqui, vai mudar aí também. Em nome de Jesus, tá? Fica com essa palavra.
vai ter virada. E